Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em mim. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em mim. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook da Paróquia São Pedro. Que você aí na sua casa, junto com os seus, sejam bem-vindos a mais esse encontro de irmãos. Hoje nós celebraremos juntos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E olhando para esses dois discípulos, esses dois intercessores que nós temos, nós podemos colocar no altar do Senhor as nossas intenções. Qual a intenção que você tem para colocar no altar do Senhor neste domingo? Aí na sua casa, no aconchego do seu lar, entregue ao Senhor os seus agradecimentos, os seus pedidos, na certeza de que Ele será acolhido. Juntamente com o seu pedido, nós colocamos o agradecimento dos aniversários de José Ladislau Jacome, Ludmila Machado Giacomo, e pedimos também ao Senhor a recuperação da saúde de Sebastião Andrade, do senhor Joaquim, do Horácio, de Dona Maria Paranhos. Lembramos de todos os nossos irmãos falecidos, especialmente aqueles que passaram pela nossa paróquia. Celebramos também hoje, em ação de graça, pelo 11º aniversário de nossa paróquia, Paróquia de São Pedro, em Ipatinga. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, a liturgia de hoje nos convida a contemplar os exemplos dos santos Pedro e Paulo, os quais, por caminhos diferentes, acolheram a misericórdia de Cristo e assim realizaram a missão evangelizadora. Celebramos também o dia do Papa, rezando pelo Papa Francisco, sucessor de Pedro, e solidariamente partilhando um pouco dos nossos bens em favor da evangelização. Em comunhão com toda a catolicidade, celebramos nosso encontro com o ressuscitado e também os 11 anos de nossa paróquia, que tem como sua sede o bairro Limoeiro de Ipatinga. Tem histórias para contar essa paróquia São Pedro. Você e eu fazemos parte dessa história. Ao ser sonhada, nossa paróquia parecia impossível, pois somos povo humilde, mas com muita vontade de vencer e viver o Evangelho. Muitas reuniões foram feitas, uns contra, outros a favor. Mas assim nasceu a paróquia São Pedro, instituída no dia 29 de junho de 2009, em uma missa campal na praça do bairro Limoeiro. Vários padres e a presença do nosso bispo Dom Odilon. Padre Roberto, responsável por ela, junto com o padre Geraldo Reis, iniciaram a caminhada. Mas rapidinho veio o primeiro pároco, José Enésio Pinheiro, muitas vezes e com carinho chamado por alguns de Padre Planta. Com ele, pastorais foram criadas,
as comunidades rurais ganharam vida e o cantinho de Jesus criado em cada casa. Tivemos reformas de capela, que você bem se lembra lá do Ipaneminha, com almoço para mais de 1000 pessoas. O seminarista Marco José chegou e fez a sua história. Hoje padre, e nós o consideramos cria da casa. Carinhosamente, alguns o chamam de cabeça redonda. Logo chegou o padre Elinei, sério, cheio de medo de Dona Madalena e da Filó. Mas logo fez história, trazendo contigo a juventude que animou nossos jovens com encontros e festa, formação e serviço. Casas foram reformadas, famílias agraciadas com missas e reconciliação. Caminhadas até os lugares mais altos de nossa paróquia, como vocês bem se lembram da missa celebrada lá no Cruzeiro, na comunidade Santa Rita de Cássia. A nossa caminhada é como a caminhada do povo de Deus para a terra prometida. Às vezes acertamos, às vezes erramos. Gente chega, gente vai. Outros ficam à beira do caminho. Mas seguimos em frente. E assim a paróquia segue. Hoje, com o Padre Emanuel, bem à frente do povo, levando a imagem de nosso padroeiro São Pedro, no mais distante que as redes sociais podem alcançar. Pois o tempo agora é tempo de espera, tempo de reflexão, para voltarmos, como anos anteriores, fazer as nossas festas, dançar a nossa quadrilha, fazer procissões e levar o povo de Deus a sentir a alegria de viver em comunidade, com suas partilhas, risos e canções, celebrações e ação de graça, por estar sendo um povo missionário. Assim, a nossa missão começa lá em cima, bem no alto, no abrigo do coração sagrado de Jesus, no aconchego de São Vicente de Paulo, fortificada no colo da Sagrada Família, mas também mais reforçada ainda pelo trabalho de São José Operário, sendo agraciada pelo perfume de Santa Rita de Cássia. Anjos nos protegem, trazidos por Nossa Senhora da Conceição. Se nos sentirmos cansados, a casa de Nossa Senhora Aparecida nos apresenta mulher de raça e cor de povo, que luta ao lado de São Sebastião para afastar e vencer todas as batalhas que desejarmos, para que um dia nós possamos celebrar a nova aliança trazida nos braços por Nossa Senhora das Graças, a qual São Pedro, com suas chaves, abre a porta do céu, por onde passará todos nós, todos os paroquianos, guiados hoje por Padre Emanuel. A todos nós, parabéns por mais um ano, o 11º ano. Você e eu somos paróquia São Pedro, guiados por nosso pastor, Padre Emanuel. Celebremos essa ação de graça. Discípulo pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Quando no mar da Galileia te chamou,
as tuas redes sem pensar abandonou. Nestas águas não mais pescar, mas agora almas humanas resgatar. Discípulo pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que está nos acompanhando através do Facebook da nossa paróquia, estava vendo aí nas imagens os santos padroeiros das comunidades da nossa paróquia de São Pedro. Somos aí uma rede de comunidades, enfim, 10 comunidades normalmente constituídas e outras que a gente celebra sem ter ainda essa conotação de uma comunidade bem formada e estruturada. Que Deus abençoe a paróquia São Pedro, especialmente em mais um aniversário, em 11 anos de caminhada. Que Deus nos fortaleça nesse tempo, especialmente da pandemia, para que nós possamos dar os nossos passos na evangelização do reino de Deus, na edificação deste reino aqui. Por isso, elevemos o nosso coração a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória.
vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados presos com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo, e o anjo disse-lhe: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que os temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, talvez os dois maiores apóstolos e discípulos do Senhor. E os dois apóstolos, Pedro e Paulo, por meios e caminhos diferentes, levaram a boa nova do Evangelho. Não só por meios, métodos e caminhos diferentes. Também os dois tinham personalidades e uma história de vida bem diferente um do outro. Por isso nós vemos Pedro como aquele homem que era pescador e deixa esse trabalho profissional para tornar pescadores de homens, para lançar as redes da evangelização. Por outro lado, Paulo era um fariseu fanático, desses ferrenho mesmo em seguir a sua doutrina. Depois aí se converte e torna apóstolo das nações, porque evangelizou vários povos. Então os dois têm, portanto, personalidades e, enfim, uma história de vida bem diferente um do outro. Mas o importante que os faz unidos é terem a mesma capacidade, um amor grandioso por Jesus Cristo, um amor assim apaixonado pela pessoa de Jesus. Outra coisa que os une também é a total dedicação ao Evangelho. E uma outra coisa que os une é justamente o martírio. Morre pelo testemunho que dão à pessoa de Jesus pela causa do Evangelho.
Que os ensinamentos dos dois, com a sua própria vida, nos ajude hoje também a ser uma igreja de testemunho, mesmo que não tenhamos que passar pelo ponto máximo desse testemunho que é a morte, mas que possamos testemunhar a nossa fé, a pessoa de Jesus ressuscitado a cada dia. A grandeza de Pedro e Paulo faz com que um dos livros da Sagrada Escritura, que é o Atos dos Apóstolos, que vem logo após o Evangelho de João, praticamente mostrando o Atos dos Apóstolos, o início da vida dos primeiros cristãos e da igreja, coloca em destaque estas duas pessoas, Pedro e Paulo. E justamente o primeiro trecho da leitura bíblica de hoje, a primeira leitura, é tirada do Atos dos Apóstolos, onde nos mostra que a igreja está caminhando e a boa nova está sendo difundida e nada consegue impedir a palavra de Deus de ser propagada. Nada, nenhuma força, nenhuma estrutura, nenhuma situação de poder consegue impedir o projeto de Deus de ser concretizado. Pensam que perseguindo os cristãos, pensam também os judeus e outros mais, que enfim, perseguindo, prendendo, vão com isto eliminar esta propagação da Boa Nova. Por isso prendem Pedro, este grande líder da igreja, maior, o centro da unidade dos irmãos. E quando está na prisão, como vemos na primeira leitura, a igreja do lado de fora se coloca em oração por ele. E esta oração é eficaz. Deus sempre ouviu o clamor do seu povo, como vemos no Antigo Testamento. Não seria diferente aqui. Houve também o clamor da igreja. Houve, enfim, essas orações e faz com que o anjo liberte Pedro da prisão. Esse anjo, na verdade, é o próprio Deus. É Ele que nos tira de situações que nos impede de ser livre. É Ele que nos liberta do mal, está libertando aqui a sua igreja, representada na pessoa de Pedro, para que nenhuma prisão, nenhuma força, enfim, e nenhuma estrutura consiga vencer o avanço da Boa Nova, anunciado pelos discípulos, propagada por meio deles. E por isso liberta Pedro, como que para dizer, a palavra não pode ser algemada, enfim, o projeto de Deus não tem como ser sufocado e aprisionado por nenhuma estrutura de poder. Herodes se engana, os judeus que apoiam também se enganam, porque Deus está acima de tudo e vence esses poderes que tentam, enfim, minar, dificultar a boa nova de ser propagada. Sabedores disso, que nós também hoje, diante de qualquer estrutura que tenta impedir o reino de Deus de à frente, que tenhamos a capacidade dos primeiros discípulos, que nenhuma prisão possa nos acorrentar, nem nos sufocar, seja a prisão no sentido estrito da palavra, ou alguma coisa que possa, enfim, tentar nos aprisionar em nós mesmos, nos dificultando de propagar a boa nova. Que o Papa Francisco hoje, sucessor de Pedro, que nós saibamos que assim como a oração de Deus, do povo de Deus no passado foi ouvida, que a nossa oração também hoje, como igreja, por ele e por todos seus pastores, se dê a cada momento, pois sabemos que Deus nos ouve, e o Papa precisa também de nossas orações, para manter fiel como Pedro aos ensinamentos de Jesus, neste mundo de conflito e conturbado, que muitas vezes não acolhe bem o anúncio de verdade, de sinceridade, de fala, de uma exortação, para nós buscarmos promover a vida humana, a justiça, que ele seja fiel, portanto,
a esse anúncio, que seja fiel ao Evangelho de Jesus Cristo e que nada possa, enfim, o pressionar e o dificultar de ser, portanto, íntegro no anúncio da Boa Nova. Que contando com as nossas orações, com certeza, Deus os fortalecerá cada vez mais em seu ministério, em seu grande serviço prestado à igreja. Nós vemos na segunda leitura da segunda carta a Timóteo, Paulo está no fim da sua vida e tem consciência que está tranquilo diante de Deus, porque realizou aqui o que Deus lhe confiou. Cumpriu a sua missão. Ele guardou a fé, anunciou o Evangelho com integridade, sem nenhuma distorção. Por isso ele fez de sua vida um culto agradável a Deus, como ele diz. E fazendo de sua vida um culto agradável a Deus, ele, portanto, fala que o seu sangue agora é que vai ser derramado, pois tem consciência também que vai passar pelo martírio. Seu sangue a ser derramado será como libação para todos nós. Esta libação lembra o sacrifício que os judeus faziam. E nesse sacrifício misturava, enfim, o vinho, a água, o óleo, em cima das vítimas ali de o sangue derramado. Este sangue dele derramado para a libação vai servir para incrementar ainda mais e fortalecer a propagação da Boa Nova de Jesus Cristo. Consciente disto, ele fala que agora está mais tranquilo ainda, porque a sua morte também será um grande sacrifício, e por isso ele combateu o bom combate e completou a corrida. Combater bom combate, completar a corrida, é uma linguagem militar e também esportiva. Os atletas, quando completavam a corrida, recebiam um prêmio que era uma coroa. E ele fala que está reservado para ele agora, que ele completou a corrida, a coroa da justiça, que não está reservada somente para ele, mas para todos nós que completarmos também a nossa corrida aqui. Que nós, quem sabe, no final de nossas vidas, possamos ter a mesma capacidade de Paulo, de estar consciente em partir para o Pai, porque nós completamos a nossa corrida aqui, fomos fiéis à missão que Deus nos confiou, e nós realmente completamos toda a jornada que nos confiou e nos deu para realizar aqui. Já o Evangelho nos mostra Jesus com os seus discípulos, está na região de Cesareia de Filipe, região esta que era enfim uma região dedicada ao imperador romano, forçosamente, pois os judeus não aceitavam, obrigatoriamente tinha que engolir o culto ao imperador, e é justamente ali onde se tem esse culto ao imperador que Jesus vai ser chamado o Messias, o Filho de Deus vivo. É justamente ali que os apóstolos vão ter a clareza de sua fé. O verdadeiro culto se faz a Ele. O verdadeiro Deus é esse no qual nós estamos caminhando com Ele. Portanto, aqui Jesus pergunta agora o que estão falando a seu respeito. As opiniões ditas não expressam a sua identidade como Filho de Deus, mas também não deixa de reconhecer que ele está bem credenciado, bem conceituado, que ele é um grande profeta. Depois pergunta aos discípulos que representam toda a igreja. E Pedro, em nome deles, diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E logo ao dizer isto, recebe uma grande missão. E Jesus vai dizer que ele é feliz, é bem-aventurado por isso,
não somente ele, mas tudo aquilo que ele representa, que é a igreja de Deus naquele momento. Os judeus tinham um grande templo, uma grande igreja construída de pedras. Agora Jesus quer que nós sejamos esta igreja, pedras vivas, começando com Pedro. Tu és pedra, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és, portanto, esta primeira pedra, e hoje todos nós, especialmente da paróquia de São Pedro, temos que sentir também como igrejas pedras vivas, mesmo nesse tempo de isolamento social que a gente tem, não podendo presencialmente estarmos vivendo a nossa vida como normalmente fazíamos, mas que sejamos pedras vivas da nossa igreja de Jesus Cristo, seguindo o exemplo do nosso padroeiro, essa primeira pedra viva da igreja de Jesus Cristo. 11 anos de caminhada, 11 anos que caminhamos como igreja sob a proteção e patrocínio de São Pedro, com muitas comunidades aqui vivas, que está aí representada pelos santos padroeiros, que todos vocês puderam ver quando foi visualizado aí no Facebook. Que nós possamos contar, especialmente com a proteção de São Pedro, e também dos demais santos padroeiros de nossa paróquia, para que nós, enquanto paróquias de São Pedro, possamos conduzir todo o nosso caminhar, imitando este nosso grande mestre, para a nossa santificação e para a propagação da Boa Nova e edificação do reino de Deus aqui. Vamos prosseguir agora, cantando a profissão de fé. Então nós vamos fazer diferente, rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. Irmãos, celebrando a memória dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da igreja, supliquemos ao Senhor, rezando após cada invocação. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, iluminai a vossa igreja, para que, solidamente construída sobre o fundamento dos apóstolos Pedro e Paulo, possa cumprir com fidelidade e coragem sua missão apostólica. Rezemos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, assisti com vossa luz o nosso Papa, para que no exercício do primado e no modo de amar e cuidar do vosso rebanho, possa ser sempre reconhecido como sucessor de Pedro. Rezemos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, que tenhamos a coragem de São Paulo de anunciar nos aerópagos de vosso tempo presente a mesma mensagem que ele anunciou e testemunhou, para que cada vez mais homens e mulheres vos reconheçam e amem. Rezemos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor,
pela humanidade ameaçada por discórdia e divisões. Que ela possa, no testemunho dos apóstolos, encontrar forças para ouvir a voz de vosso Filho e encontrar o caminho que ele propõe. Rezemos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, para que nossas comunidades, na evangelização promovida, aprendam a testemunhar a apostolicidade de nossa fé e a força libertadora do Evangelho de vosso Filho, rezemos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, guardai o povo que vos busca de todo o coração. Dai-lhe, por intercessão dos santos Pedro e Paulo, fidelidade, coragem e vivo senso de unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu pensamento, a minha força, minha fraqueza. Eu fui chamado para a doação. Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Quem me seguir terá que sofrer, tomar a cruz e ser pregado. A cruz será minha liberdade, o meu destino será sempre em ti. Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do teu nome, nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que o coração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro I a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a igreja igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana no alto céu. Hosana, hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, vossos apóstolos e mártires, com São José, esposo de Maria, São Pedro e São Paulo, cujo dia celebramos, e Pedro, nosso padroeiro, e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que o sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro,
Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Marco Aurélio, Evaristo, bispo da nossa igreja irmã da Prelazia de Marajó, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a sua glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória e glória para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes somos todos nós, os convidados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Você na sua casa, neste momento, pode fazer a sua comunhão espiritual, receber Jesus no íntimo do seu coração e pedir que Ele te fortaleça, sacie a sua sede e te faça uma nova pessoa. Que ao sair dessa pandemia, nós possamos sair renovados. Que este corpo e este sangue renove cada um que está aí agora do seu lado. No lar, onde você estiver, aos pés desse Jesus. Ó meu Jesus, eu me prostro, eu vos ofereço o arrependimento do meu coração.
contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que é o meu coração, esse coração que agora vos ofereço, à espera da felicidade, da comunhão sacramental. Quero vos possuir em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, e que eu venha a vós, que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Senhor, eu creio em vós, eu espero em vós. Mate a minha fome, mate a minha sede de amor neste momento. Eu vos amo, assim seja. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizado no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Vamos rezar neste momento a oração em honra a São Pedro e São Paulo, cujo dia a igreja celebra. Ao glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, por ser a pedra sobre qual Deus edificou a sua igreja. Ao bem-aventurado São Paulo, porque foi escolhido por Deus como pregador da verdade em todo o mundo. Alcançai-nos, te pedimos, uma viva fé, firme esperança e ardente caridade, um despojamento total de nós mesmos, desprezo pelo mundo, paciência nas adversidades, humildade nas coisas prósperas, atenção na oração, sincera intenção no trabalho, diligência no cumprimento das obrigações, constância nos propósitos, conformidade com a vontade de Deus e a perseverança na divina graça até a morte, a fim de que, por sua intercessão e teus gloriosos méritos, superamos as tentações do mundo, do demônio e da carne. Sejamos dignos de comparecer diante do supremo e eterno pastor de almas, Jesus Cristo, para gozar e amar eternamente a Ele, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós queremos agradecer a todos que têm colaborado para a realização dessas missas aqui na paróquia, mesmo não tendo ainda a presença dos fiéis, como normalmente acontecia. A gente quer agradecer diretamente quem aí está na Pascom, transmitindo as celebrações. A gente agradece de coração nesses dias também da festividade do Tríduo. Estiveram aqui com todo empenho, com toda dedicação. Agradecer todos da liturgia. Enfim, todos aqueles que direto ou indiretamente ajudaram para que nós pudéssemos também, ainda que seja esta pequena e singela homenagem, a gente fizesse ao nosso padroeiro São Pedro. E também nós devemos, neste momento, agradecer e parabenizar todos vocês da paróquia de São Pedro. Com certeza, mesmo nós não estando juntos neste momento presencialmente, mas a graça de Deus não faltou a cada um de nós, e nós podemos contar com a intercessão de nosso padroeiro em nosso caminhar, que está com certeza junto de Deus, pedindo por nós, e fortalecidos no seu amor, vamos continuar aqui na edificação do reino de Deus. Parabéns, Igreja de São Pedro, por mais um ano de vida, e que Deus abençoe e proteja todos os paroquianos, toda a paróquia de São Pedro, em Ipatinga, aqui onde nós estamos vivenciando e celebrando esta Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé apostólica proclamada pelos apóstolos Pedro e sobre o qual se edifica toda a igreja. Amém. A Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e o outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham todos um bom domingo, que o Senhor fique com todos vocês e que a paz de Deus permaneça com todos. Graças a Deus. Discípulo pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Quando no mar da Galileia te chamou, as tuas redes sem pensar abandonou. Nestas águas não mais pescar, mas agora almas humanas resgatar. Discípulo pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor.